Salve, salve, de volta com você agora para falar sobre sinalização viária, muito conhecido como sinalização de trânsito. Bora ver? Todo cidadão tem o direito de solicitar ao órgão de trânsito a implantação de sinalização viária. O órgão de trânsito tem o dever de responder por escrito quando será atendida a solicitação ou justificar sua recusa. Se porventura não puder atender essa solicitação, tem que justificar. Atenção, não é atribuído ao cidadão o direito ou o dever de implantar sinalização de trânsito. O que esse slide traz para a gente? Você como cidadão, não precisa ser como condutor, não, como cidadão, você pode requerer ao órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. O que é isso, com circunscrição sobre a via? É o órgão que administra aquela via. Então, você pode pedir ao órgão de trânsito ou sugerir, na verdade, implantação de sinalização. Óbvio que o órgão de trânsito tem a equipe técnica dele para analisar essa sugestão e, sendo tecnicamente viável, eles vão te responder. Só, ok, vamos implantar na data tal. Ou se não for tecnicamente ou financeiramente viável, né, eles vão justificar, ó, não podemos por causa disso, disso e disso. O que não pode é o cidadão por si só ir lá mandar fazer uma placa de trânsito, por exemplo, bota na porta do comércio dele, ó, estacionamento aqui é meu. Quando ele faz isso, ele está privatizando, particularizando, tornando particular aquela área que é pública, né, que faz parte do logradouro público. Isso seja na calçada, seja na pista de rolamento, tá? Não interessa. Se é área pública, o cidadão não pode fazer isso. Eu já vi gente, além de colocar a placa, ir lá e pintar no pavimento assim de amarelo, tipo assim, essa área aqui é para estacionar o meu veículo, para carregar ou descarregar a minha mercadoria. Não pode. Só o órgão com circunscrição sobre a via que pode fazer isso. Normalmente o município, né? A gente mora numa cidade, quem administra as vias daquela cidade é a prefeitura, o órgão de trânsito municipal. A sinalização nas vias pertencentes a condomínios, eu imagino que vocês saibam o que é um condomínio, né? Uma área fechada, que tem até uma ilustração aqui, ó, de uma espécie de condomínio. A sinalização nessas áreas, ou então em vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, é de responsabilidade do seu proprietário. Olha, o condomínio nós já falamos, imagino que vocês saibam o que é, tem uma ilustração aqui, mas tem também aquela situação de estacionamento privado, porém de uso coletivo. Me dá um exemplo, professor, de estacionamento privado, quer dizer, não é público, é privado, porém é de uso coletivo. O estacionamento de um supermercado, de um shopping, né? Aquilo ali pertence ao shopping, ao administrador do shopping, do supermercado, aquilo é privado, particular, porém é de uso coletivo. Está aberto, você faz uso ali do serviço do shopping ou desse supermercado, você estaciona o veículo ali, não é? Então, quem que deve sinalizar essas áreas de estacionamento privado de uso coletivo? O proprietário do estacionamento. Da mesma forma, os condomínios. Caso você ainda tenha dúvida sobre o que é um condomínio, imagine se um aglomerado de prédios ou de casas, eles são cercados por um muro, tem ali uma portaria, uma cancela, né? Então, você para entrar ou sair, você depende de autorização dos moradores. Aquilo é um condomínio fechado. Quem sinaliza lá dentro? O próprio condomínio. A sinalização de trânsito, ela vem em vários tipos. Quando a gente fala sinalização de trânsito, todo mundo pensa em placas de trânsito. Só que não são só placas não, tá? A sinalização de trânsito, ela pode ser do tipo vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, pode ser uma sinalização luminosa, pode ser uma sinalização sonora, pode ser uma sinalização gestual. Bora ver? Vertical são as placas, horizontal são as marcações no piso, no pavimento. Dispositivos auxiliares são barreiras, tachões, qualquer outro dispositivo de sinalização que venha para auxiliar na sinalização de trânsito. Luminosa, semáforo, por exemplo. Sonora, silvos. Se eu falar silvo, você que é novato em legislação, você não sabe o que é silvo, você vai confundir com Silvio, né? Aquele colega seu de escola lá, o Silvio, mas não é não. Aqui é silvo, sem o io. Silvio não, é silvo. Que são apitos, né, gente? Por que aqui não fala logo apito, professor? Por que tem que falar esse raio desse nome difícil? Silvo. É porque esse é o nome técnico. É assim que está no Código de Trânsito Brasileiro,
provavelmente, ou seja, 99% de chance de na sua prova não cair apito, vai cair silvo, por isso que você tem que conhecer. E gestual, que são gestos, sinalização por meio de gesto, que pode ser executada pelo agente de trânsito ou pelo condutor. Então nós vimos aqui 6 tipos de sinalização. Eu peço que vocês prestem muita atenção, principalmente nesses 2 primeiros, muita. Porque a prova é danada para falar assim, sinalização vertical. Se você não souber que vertical é placa, você fica perdido. Sinalização horizontal. Se você não souber que horizontal são aquelas pinturas que tem na pista, no asfalto, no chão, você vai ficar perdido. Então guarde bem essas 2 primeiras, principalmente, tá? Bora para frente. Hierarquia. O que é hierarquia? Vamos entender aqui. Ó. Hierarquia é quando uma coisa sobrepõe a outra. Por exemplo, aqui em casa, quem manda mais na hierarquia aqui? Primeiro é a mulher, né? A dona da casa, claro. A palavra dela é sempre a última. Sim, senhora. Estou brincando, gente. Então, a mulher, estou brincando, o chefe da casa, independente de ser homem ou uma mulher, isso é brincadeira. O chefe da casa é o que está no topo da hierarquia. Depois vem ali os funcionários, os ajudantes, né, domésticos daquela casa. Tem também os filhos, que eu esqueci de colocar aqui, né, as visitas. Então tem uma hierarquia. Se você pensar na polícia militar, tem o coronel, abaixo dele tem o tenente-coronel. Isso é hierarquia. Na sinalização de trânsito precisa ter isso. Porque nós vimos que são 6 tipos, 6 formas de sinalizar o trânsito. E quando elas se confrontarem, por exemplo, eu estava olhando lá para o semáforo estava vermelho, é para eu parar. Só que tinha um guarda de trânsito lá de baixo apitando para eu passar. E aí? Respeito o semáforo ou respeito o guarda? Por isso que a gente precisa entender essa hierarquia aqui na sinalização de trânsito. E isso pergunta em prova, hein? Se liga aí. A ordem do agente de trânsito prevalece sobre as normas de circulação e outros sinais. Isso aqui, ó, de cara, já bota o agente no topo. Aqui é contramão, mas o agente está mandando entrar? Pode, porque a ordem dele prevalece sobre as normas de circulação. O sinal está fechado, mas está mandando passar? Pode, porque a ordem dele prevalece sobre os outros sinais. E como é que é essa ordem do agente? Essa ordem é feita por meio de sinalização, que vai ser o apito, né, que nós já sabemos que chama-se silvo, ou então gesto. Ele vai estar lá fazendo o gesto com a mão, passa ou para. Na maioria das vezes ele vai usar os 2, o apito e o gesto, simultaneamente, ao mesmo tempo. Em segundo lugar, vem as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E por último, vem as indicações dos sinais sobre as normas de trânsito. O que isso quer dizer? Quer dizer que determinado trecho, vamos supor aqui, ó, existe uma norma de trânsito que diz que a gente não pode estacionar a menos de 5 metros da esquina. Isso é norma. Só que a prefeitura, por meio do órgão de trânsito municipal, vai lá e mete uma placa de estacionamento até dentro da esquina. Até 1 metro da esquina, meio metro da esquina. E aí, a prefeitura pode fazer isso? Pode, é ela que administra a via. Como é que ela vai fazer isso? Botando a placa. Por quê? Porque a placa prevalece sobre a norma. A norma, a regra, diz que não pode estacionar dentro da esquina. Mas aí o município ele fez um estudo técnico e viu que ele não vai atrapalhar a fluidez do trânsito, bem colocar em risco a segurança, resolveu estender o estacionamento até dentro da esquina. E aí vai botar a placa lá, ok? Então, ó, os sinais, quando fala sinais, é qualquer tipo de sinal. Prevalece sobre as normas. Decore isso, porque isso aqui pergunta em prova. Em primeiro lugar, vem as ordens do agente, que pode ser por meio do silvo ou do gesto. Em segundo lugar, o semáforo. E em terceiro lugar, demais sinais. Direto eu vejo aí Facebook, a galera gosta de usar as redes sociais para fazer aquelas brincadeirinhas, né? Tem lá um semáforo, o semáforo está no verde, e embaixo do semáforo tem uma placa de parada obrigatória. E aí eles perguntam, e aí, o que eu respeito agora? O verde do semáforo ou a parada obrigatória? Você agora, que já estudou e aprendeu, o que você vai respeitar? O semáforo em primeiro lugar, ué. Lógico. A placa ali de parada obrigatória perde o seu efeito face ao fato do semáforo prevalecer sobre ele.
Obviamente alguém pode perguntar, qual é a finalidade então daquela placa debaixo do semáforo? É porque em algumas ocasiões ou dias, pode ser que o município resolva desligar aquele semáforo e deixar só a placa. É muito comum, às vezes domingo à tarde ou então durante a madrugada, o fluxo de veículos cai muito, não há necessidade de ficar parando o trânsito no semáforo. Né? Às vezes você para lá no vermelho, não está passando ninguém lá na transversal. O que eles fazem? Desligam o semáforo. A partir dali, o que passa a prevalecer? A placa. Vamos embora então falar sobre a sinalização vertical. Agora vocês já estão ativos, né? Espertos, já sabem que quando falar sinalização vertical, está se referindo às placas. As placas elas são divididas em 3 grupos. Tem o grupo de regulamentação, que são essas placas que vocês estão vendo aqui. As placas de regulamentação ela tem o formato circular, nesse padrão que vocês estão vendo aqui. Só essas duas aqui, ó, parada obrigatória de preferência, que não tem o formato circular. Daqui a pouco vocês já vão entender por quê. Tem as placas de advertência, que tem esse formato e esse padrão de cor. É um padrão de cor amarelo, né? A cor predominante é amarela. E o formato é quadrado. E isso é um quadrado mesmo, não é um losango não, tá? Depois, se você tiver dúvida, pesquisa aí sobre formas geométricas, você vai entender que isso aqui é um quadrado. E tem a sinalização de indicação, que aí entra 5 subgrupos dentro dela, a gente vai ver isso com maiores detalhes depois também. Vamos começar falando sobre a sinalização vertical de regulamentação, que são aquelas que têm o formato circular. Não é redondo, gente, redondo é bola, isso aqui é circular, formato circular. Qual é a finalidade desse tipo de sinalização? Está aqui, ó. Proibir, obrigar ou restringir. Toda placa de regulamentação ela vai ser imperativa. Está escrito aqui, ó, são placas imperativas, são mandonas, sabe? Elas são mandonas. Elas gostam de mandar. Ó, é proibido fazer isso. Ou então, ó, você é obrigado a fazer isso. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui do lado a gente tem, ó, proibido ultrapassar. Ela está te proibindo. A outra aqui já está falando assim, ó, siga em frente. Ela está te mandando, te obrigando a seguir em frente. A outra já está restringindo. Olha essa aqui, ó, olha essa aqui, ó. Estacionamento regulamentado, ou seja, está regulamentando que aquela área ali é para estacionamento. Então, quer dizer, está restringindo aquela área ao estacionamento. Aqui ela está limitando, ó, você pode transitar até 10 km por hora. São placas imperativas, elas são mandonas. Elas exprimem o sentido de imposição, elas querem impor, né? Mandar mesmo. Eu falei aqui que elas têm um formato circular, mas é importante também guardar as suas características de cor. Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo vermelha, que é a orla externa dessa placa, ela é vermelha, essa borda aqui. O fundo da placa é branco. E o que está dentro dela, na cor preta. Então nós temos 3 cores, mas se você olhar para essa placa, olha rapidamente, relance assim, qual é a cor que mais te chama a atenção? É o vermelho, não é? Então, elas têm formato circular e cor predominante vermelha. Guardem isso. Agora eu quero falar daquelas duas que não têm o formato circular. A primeira delas é a de dê a preferência. Ela é triangular. Triangular, por quê? Porque ela tem 3 lados. Ó. 1, 2, 3. Triangular. Dê a preferência. E a segunda delas é a de parada obrigatória, que tem o formato octogonal. Octogonal é uma forma geométrica que tem 8 lados. Por isso que está escrito aqui, ó, octo. Octo de 8. Se você começar a contar, começa aqui de cima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 lados. Professor, é importante saber isso? Sim, por incrível que pareça, o Detran pergunta essas baboseiras em prova. Então tem que saber que as placas de regulamentação elas têm por padrão o formato circular, mas que tem 2, que são essas 2 aqui, e um é o formato triangular. Pode perguntar para a sua prova, qual placa de regulamentação tem o formato circular? É de preferência. E qual placa de regulamentação tem formato octogonal? É de parada obrigatória. Ou então inverte a pergunta, né? Qual é o formato da placa de parada obrigatória? Você vai responder octogonal. E, por fim, eu quero que vocês aprendam a diferença de aplicação entre essa placa de dê a preferência e a placa de parada obrigatória.
Primeira coisa, placa de parada obrigatória, o significado dela é parada obrigatória. Não é pare. Cuidado com isso. Professor, mas na prática a gente vai entender e fazer a mesma coisa. A gente vai entender que é para parar e vai chegar e vai parar o carro. Beleza. Mas prova teórica, principalmente do Detran, fica muito presa a detalhes técnicos. Então eles vão botar uma pegadinha. Eles vão botar essa placa de parada obrigatória lá. Eles vão botar o desenho dela lá. E vai perguntar assim, fulano, qual o significado dessa placa? Aí na alternativa A eles colocam assim, pare. Todo mundo marca pare. E todo mundo erra. O significado dela não é pare. É parada obrigatória. Aí na alternativa B o Detran coloca assim, parada obrigatória à frente. Já inventaram um pouquinho, tá vendo? Para dificultar. Aí na alternativa C vai e coloca parada obrigatória, que realmente é o significado da placa. Então você tem que saber o significado direitinho para ele marcar aquela alternativa C. Parada obrigatória à frente. Desculpa, à frente aí. Eu falei errado, marquei errado mentalmente, né? É parada obrigatória o significado dela. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam sobre essa placa é que elas servem para você, chegando num cruzamento, saber que você tem que parar e o outro lá na via transversal passar, óbvio. Só que tem uma sutil diferença entre as duas. E essa sutil diferença, na hora da prova, tanto escrita quanto prática, tem causado reprovações. A placa de parada obrigatória, toda vez que você chegar num cruzamento e tiver uma placa de parada obrigatória, você vai chegar, imobilizar totalmente o veículo. Meu amigo, se você colocar uma primeira e for puxando devagarinho, você não imobilizou totalmente. Professor, mas eu parei. Você vai ver o carro estava mexendo devagarinho. Não pode, tem que parar, imobilizar totalmente. Parou. 1, 2 segundinhos, imobilizou totalmente, não vem ninguém, aí você pode seguir normal. Entendeu? Placa de parada obrigatória não quer saber se está vindo gente ou não está, não. Ela te manda parar. Chega aqui, para. Imobiliza totalmente o carro. Ok. E a de D preferência? A de D preferência é o contrário. A de D preferência não é que é o contrário, é um pouquinho diferente. Você vai chegar no cruzamento e você não vai parar o carro totalmente, não. Você vai botar uma primeirinha e vai chegando devagarinho. Olho lá, olho cá. Não está vindo ninguém, você não precisa nem parar, pode seguir embora. Se tiver vindo alguém, aí você para e deixa essa pessoa que está passando lá seguir primeiro para depois você ir. Entendeu a diferença? É que a de D preferência permite você chegar devagarinho e parar só se vier outro carro. A de parada obrigatória não. Ela não quer nem saber se vem ou não vem outro carro. Ela fala assim, chega e para. Depois a gente vê se vem carro ou não vem. E o fato dessas duas bonitinhas também terem um formato diferente de todas as demais é porque você precisa identificar uma placa dessas, de D preferência e parada obrigatória, olhando ela por trás. Imagina, você está vindo num cruzamento e vê uma placa dessa de frente para você. Está escrito ali, pare. Você sabe que é para parar. Parou, tranquilo. Mas e o cara que está passando lá na transversal? Como é que ele vai saber que tem uma placa de parada obrigatória para você? Ela está de costas para ele. Você já viu alguma placa tipo assim, vai fulano porque tem uma placa de parada para o outro? Ou vai porque tem uma placa de D preferência para o outro? Ou vai que a preferência é sua? Não existe placa desse tipo. Então o cara que está passando lá, na hora que ele olhar para você aqui, ele vai ver essas placas de costas para ele. Só que pelo formato, ele já vai logo matar a charada. Ele vai ver lá, aquela triangular lá é de D preferência. Não quer dizer que o cara lá tem que parar, eu posso ir. Ou então aquela de parada obrigatória octogonal ali, ó, que está de costas para mim, é porque está mandando o cara lá parar. Gente, na boa, aqui dentro de sala a gente fala isso. Na hora que chega lá nas aulas de direção, tem aluno que para o carro quando era para ele passar. Aí o instrutor fala assim, por que você parou? É porque eu não sabia de quem era a preferência. Olha lá a placa de parada obrigatória lá. Aí mostra para o aluno, né, que tem uma placa de parada para o outro. Sabe o que o aluno faz? Ele vira e fala assim, mas como é que eu vou saber que ela é de parada obrigatória se ela está de costas para mim? Isso acontece direto nas aulas de direção. E até em exame. Então se liga aí para você não dar essa bobeira, tá? Aqui diz que é infração de trânsito desrespeitar as placas de regulamentação. Quer dizer, desrespeitou, cometeu infração, pode ser multado. Isso está escrito aqui, gente, não é por acaso não. Está escrito aqui na cor amarela, que não é por acaso não. É porque as placas de advertência e as de indicação, que a gente vai ver para frente agora,
Não tem infração por desrespeito a elas, não. Só essas aqui. Vocês já vão entender. Bora lá. Agora vamos falar da sinalização de vertical de advertência, que são esse padrão aqui. A placa de advertência, a primeira coisa, o formato dela é quadrado. Se você perceber, qualquer lado dessa placa, qualquer lado, aqui ela tem 4 lados, né? Tem a mesma medida. Se tem a mesma medida, é porque ela tem 4 lados iguais. Se ela tem 4 lados iguais, ela é um quadrado. Só que tem gente que confunde com losango. O losango ele é mais ou menos assim, ó. Ele é um pouquinho diferente, ele não é quadrado. Isso aqui é um quadrado que foi colocado de forma inclinada, mas é um quadrado. Então confie em mim, tá? É um quadrado. Se perguntar na sua prova, as placas de advertência, elas têm um formato padrão quadrado. Cor predominante. Bate o olho nessas placas e me fala qual que é a cor que mais chama atenção. A cor amarela. Professor, mas tem um aí que é na cor laranja. Sim. Quando elas forem utilizadas em áreas que estão em obras, eles vão utilizar a cor laranja ao invés da amarela. Lembrando que placas de obras, elas têm uso temporário, a não ser que a via fique em obra para a eternidade, né? Essa obra um dia tem que acabar, né, gente? Eles vão tirar essas placas dali e passam a prevalecer somente as amarelas mesmo. A finalidade da placa de advertência é isso aqui, ó, alertar. Alertar. Nós vimos no slide passado sobre as placas de regulamentação, que são placas impositivas, imperativas. Elas proíbem, elas obrigam, elas restringem, elas limitam. Essas que vocês estão vendo na tela aqui agora, não fazem nada disso, elas só alertam. É aquele pai bonzinho, né? Fala assim, ó, cuidado, tá fulano. Mas não é a mesma coisa que aquele pai assim, não chega depois de tal hora, que senão o pau vai quebrar. É diferente, entendeu? Aquela anterior é o pai bravo, essa aqui é o pai manso. Bora lá. Ela adverte os condutores quanto a riscos e circunstâncias perigosas encontradas ao longo da via. Aí você vai ver vários tipos. Ó. Essa aqui, por exemplo, ó, ponte estreita. Por que ela está te dizendo que é a ponte estreita? Porque você está vindo numa pista com 10 metros de largura e de repente ela estreita para 5. Então, a ponte estreita ali. Se você não tomar cuidado, você vai bater na mureta dessa ponte. Olha essa outra aqui, ó. Ponte móvel. Tem uma ponte, mas essa ponte levanta, ela se ergue para passagem de embarcações, não é? Olha essa aqui, ó, área com desmoronamento. Olha essa aqui, ó, projeção de cascalho. Olha essa aqui, ó, ciclista transitando por ali, toma cuidado. Olha essa aqui, ó, mão dupla adiante. Ela está te avisando que a via que agora é mão única, daqui a pouco vai virar mão dupla, vai começar a vir carro de lá para cá. Porque precisa tomar cuidado, senão vai bater de frente. Vertical de indicação agora. A finalidade delas é mostrar, orientar. Olha para mim aqui, nós já vimos 3 grupos de placas. Regulamentação, que são aquelas mandonas, as imperativas. Nós vimos advertência, que é aquele pai bonzinho. Ó, cuidado, fulano, olha a curva perigosa, olha o barranco, olha... Não é? E agora a gente está vendo aqui as de indicação. Esse aqui não é nem pai, não. Esse aqui é aquela pessoa que você chegou na cidade e fica assim, ó, o bairro tal fica para lá, a avenida tal fica para cá. É isso. Essas placas servem para isso. Aonde tem um restaurante, vai avisar ali. Ah, eu estou querendo ir para a praia tal, que é um atrativo turístico, ela fica para lá. É ela indicar, te mostrar, apontar locais e serviços prestados ali às margens da via pública. Aqui nós temos 3 tipos de placas que identificam rodovia. Essa primeira, ela identifica uma rodovia federal. Essa segunda aqui identifica uma rodovia pan-americana, ou seja, que transcende os limites do nosso território nacional. Ela não fica só dentro do Brasil, não. Ela avança para a Argentina, Paraguai, vizinhos, países vizinhos aqui. E essa daqui, essa terceira, ela identifica uma rodovia estadual. Professor, como é que eu vou saber disso na hora da prova? Fácil. A Pan-Americana é a mais fácil de todas, que está escrito dentro dela, ó, Pan-Americana. Só não escreveram tudo porque não coube. Ó. Via Panam... Já dá para saber, né, gente? Via Pan-Americana. Ok. Essa aqui já matou. Agora, para você não confundir a federal com a estadual, é só você observar o seguinte. Está vendo esse BR de Brasil? BR de Brasil? Se tem esse BR de Brasil dentro da placa,
significa que ela é uma placa que identifica uma rodovia federal. Professor, e esse PR aqui? PR não é BR. BR é de Brasil. PR é a sigla do estado do Paraná. Essa aqui é uma rodovia estadual lá do Paraná e o número dessa rodovia é 410. Se fosse essa mesma placa em Minas Gerais, no lugar do PR estaria o quê? Minas Gerais, um MG. Se fosse em São Paulo, SP. Se fosse no Rio de Janeiro, RJ e daí por diante. Professor, mas essa primeira também tem o MG, quer dizer que ela é uma rodovia estadual? Não. Sabe por que não? Porque ela tem o MG, mas ela tem o BR. Vocês têm que prestar atenção no BR. O BR, ele prevalece sobre a sigla do estado. Isso aqui, gente, eu vou te explicar por que ela está BR embaixo e MG em cima. Porque isso aqui é uma rodovia federal, é a BR-116, que nesse momento está passando por dentro de Minas Gerais. Por isso que ela tem um MG aqui em cima. A 116 ela passa em vários estados. Vai chegar no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Ela vai continuar a BR-116, só que aqui em cima vai sumir o MG e vai aparecer o RJ. Entendeu? A mesma coisa é a rodovia Pan-Americana. Ela não é uma rodovia nacional, federal, não. Ela é internacional, ela é pan-americana. Só que nesse momento ela está passando por dentro do Brasil. Ó. Daqui a pouco, quando ela chegar lá na Argentina, vai mudar aqui, some o Brasil, aparece o Argentina. Então é isso. Rodovia federal tem o BR. Rodovia pan-americana está escrito pan-americana. E rodovia estadual só tem a sigla do estado, não tem o BR. Isso aqui são placas de atrativos turísticos. São várias, tá, gente? Isso aqui eu só coloquei 4 aqui, que é para servir de exemplo, para você ter ideia do que a gente está falando. Essa primeira que está falando de teatro. Eu estou procurando um teatro. Isso é atrativo turístico. Montanha, área para fazer montanhismo. Praia, praça. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas praça? Belo Horizonte, por exemplo, tem a Praça da Liberdade. É uma praça muito famosa. Praça Raul Soares. Então eles vêm e colocam essas placas assim, indicando a Praça Raul Soares, placa, tá, ok? Placa de atrativo turístico. Elas são sempre nesse formato, tá, gente? Marrom aqui, ó, desse jeito. Aqui embaixo nós temos placas de serviços auxiliares. Aí você vai achar serviço de abastecimento, restaurante, serviço mecânico, borracheiro, hotel, tem um monte. É todo tipo de serviço que você poderia precisar, que fica ali à margem da via, vai ser sinalizado nesse tipo de placa aqui, que é no padrão azul, serviços auxiliares. Tem aquelas placas de indicação que servem para te apontar locais, sentidos e distâncias. Bora ver isso aqui? Aqui embaixo, ó, São José, isso aqui é uma cidade. Olha o sentido aqui, ó, setinha apontando para que lado que fica. Olha a distância aqui, ó, 6. Esse 6 aqui é 6 quilômetros, tá? Outra, ó, Palhoça, que é uma cidade. A tantos quilômetros, olha a setinha mostrando a direção. Pode ter essas 3 coisas, local, sentido e distância. Pode ser só o local e a distância, ou só o local e a direção. Olha aqui em cima, ó, Florianópolis, 7 quilômetros. Beleza. Continuando. Placas educativas. As placas educativas, elas são grandonas, no formato circular. Aqui nós temos 2, tá? 2 modelos, um aqui e outro aqui. É uma ou outra, tá? Ela vai ser sempre no formato retangular, fundo branco e com uma mensagem educativa escrita aqui dentro. Essa mensagem pode ser qualquer mensagem. Qualquer mensagem. Não precisa ser essas mensagens que estão aqui, não. Tá? Eu já vi placas educativas escritas assim: longo trecho em declive. Verifique os freios. Quer dizer, você vai pegar uma serra, vai começar a descer uma serra muito longa, e ele está te avisando, cuidado, daqui para baixo a serra é muito longa. Dá uma conferida nos seus freios aqui em cima para ver se está tudo ok. Uma placa educativa. Continuando. Marco quilométrico. Esses marcos quilométricos, eles são encontrados às margens das rodovias. De 1 em 1 quilômetro tem que ter uma plaquinha dessa. Isso é para quê? Para você saber onde é que você está. Porque não basta você falar que está na rodovia BR-116 igual aqui. Tem que saber em que ponto dela você está. Imagina que aconteceu um acidente e você precisa acionar o socorro, as autoridades. Como é que você vai falar? Eu estou na BR-116. Ah, beleza, BR-116 tem milhares de quilômetros. E aí, onde você está nela?
Ah, eu estou na cidade tal, entre a cidade tal e a cidade tal. Às vezes, entre uma cidade e a outra, tem um trecho enorme, quilômetros e mais quilômetros. Então, tem que saber exatamente onde você está. Quando você liga para o Socorro, por exemplo, você poder falar, eu estou na BR-116, tem que falar sentido ao Rio de Janeiro, no quilômetro tal. Falou o quilômetro, acabou. É como se fosse o endereço de uma casa, o número de uma casa. Já sabe exatamente onde você está. Então, esses marcos quilométricos, eles são obrigatórios às margens das rodovias, numa distância máxima de 1 quilômetro. Entre uma e a outra tem que ter 1 quilômetro. Isso nos dois sentidos, tá, gente? Para quem está indo e para quem está vindo. As placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Não obrigam nada, não proíbem nada, não alertam sobre nada. E agora só voltando sobre aquela questão das placas de regulamentação. Fala que se desobedecer elas é infração de trânsito. Lógico, se eu desobedeço a placa, eu posso ser multado. Ok. Mas a dúvida que surge é, por que é só nas placas de regulamentação que eu posso ser multado? Muito simples. Porque as de advertência, aquelas amarelinhas, e essas que vocês estão vendo na tela aqui, elas não obrigam nada, não proíbem nada. Como é que você vai desobedecer elas? Me mostra aqui, olha para qualquer placa dessa aqui na tela e me fala assim, como é que desobedece ela? Ela não está mandando nada, ela não está proibindo nada, entendeu? As de advertência é a mesma coisa, aquelas amarelinhas. Elas já avisam, a curva é perigosa aí na frente. Se você não diminuir a velocidade, passar direto, vai acontecer um acidente. Mas e aí? Ela não mandou nada, não proibiu nada, não é infração. Só tem como desobedecer quando ela obriga ou proíbe. E só quem faz isso são as placas de regulamentação, aquelas no formato circular, cor predominante vermelha. Bom, antes da gente falar sobre cada tipo de placa, tem placa pra caramba, tá? Acho que são mais de 200, depois eu vou contar por curiosidade. Eu não vou falar agora ainda, depois eu falo, sobre cada tipo de placa, tá? O significado de cada uma delas, a gente vai passar todas elas. Eu quero que vocês prestem atenção agora nisso que está na tela aqui, ó, que é a sinalização horizontal, aquela que está no chão, pintada no pavimento. Então está aqui, sinalização horizontal, aqui nós vamos nos atentar a cores e aplicação. Estão vendo aqui, ó, essa linha divisória que tem no meio da pista aqui? Qual que é a cor dessa linha? Amarela, está até representada aqui, né? Cor amarela. É isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Nesse segundo desenho tem essa mesma linha, só que ela é de cor branca. Tem outros tipos de sinalizações no pavimento. Por exemplo, está vendo essa área demarcada aqui? Ó? Todo mundo entende que nesse espaço aqui só pode estacionar veículos que estejam em prestação de socorro ali, uma ambulância, serviço de saúde ali. Então tem até a cruzinha ali do serviço de saúde. A mesma coisa para aqui, só que aqui é para veículos que transportem pessoa com deficiência. E por fim, a cor preta. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos uma faixa de pedestres, mas de fundo, o que o órgão de trânsito fez? Pintou o asfalto de preto, depois colocou a faixa de pedestre em cima. Nós já vamos entender para que serve cada situação dessa. Nessa de cor, a cor amarela, ela serve para sinalizar fluxos opostos. O que é fluxo? É a direção que os veículos estão transitando. Opostos. Observe que a setinha aqui, ó, uma aponta numa direção e a outra aponta noutra direção. Quer dizer, mão e contramão. Quando a linha for amarela, fluxos opostos. Quando a linha for branca, igual aqui, o fluxo ou os fluxos são no mesmo sentido. Nós já aprendemos isso anteriormente. Bom, a gente está vendo aqui que a gente revisa agora, né? O que mais? A gente pode usar a cor amarela também, o órgão de trânsito, né? Pode usar também para proibir o estacionamento. Perceberam que aqui o estacionamento não é proibido aqui embaixo, ó, no pronto-socorro e no pessoa com deficiência. Ele não é proibido o estacionamento. Ele é permitido, só que para veículos de socorro e aqui para veículos de PCD, pessoa com deficiência. Quando é para proibir o estacionamento, não vai ser usada a cor branca, vai ser usada a cor amarela, mais para frente a gente vai ver isso. E a cor amarela ela serve também para sinalizar obstáculos. E a cor branca, hein, professor? Fluxos no mesmo sentido, essa nós já aprendemos. Estacionamentos especiais, que são esses dois casos que nós vimos aqui. Faixa de pedestre também é na cor branca.
e também para pintar símbolos e legendas no pavimento. A cor vermelha pode ser utilizada para sinalizar aqui o símbolo do hospital e farmácia. É a cor utilizada para sinalizar ciclovias ou também ciclofaixas, tá? O ciclovia e ciclofaixa é por onde anda a bicicleta, tá? Isso é pergunta muito comum em prova. Qual é a cor utilizada nas ciclovias ou ciclofaixas? Vermelha, guarde isso. E ela pode ser usada também como contraste nas ciclofaixas. Contraste assim, eu quero desenhar um símbolo ali no chão do ciclista e eu vou e coloco a cor vermelha de fundo para dar contraste. A cor azul só pode ser usada em uma situação. Área de estacionamento para PCD. PCD, pessoa com deficiência. Essa é a forma correta de se referir a pessoa com deficiência, tá? Não é adequado falar deficiente físico. Cuidado com isso, tá, gente? É PCD, pessoa com deficiência. E a cor preta só tem uma finalidade também, que é servir para contraste. Gente, o que é contraste? Tá vendo essa faixa de pedestre aqui, branquinha? Imagina eu pintar essa faixa branquinha em cima de um asfalto cinza claro, igual está aqui na figura. O que vai acontecer? De longe, com aquele vaporzinho do asfalto, o motorista do carro pode não ver a faixa de pedestres. Porque é o branco em cima de um cinza claro, tem pouco contraste. Aí o que o cara faz? O que o órgão de trânsito faz? Ele vai pinta o chão de preto e joga a faixa de pedestre em cima. Aí sim, o preto e o branco é um contraste total, né? É 100% de contraste. Isso é contraste, sacou? Pegou aqui? Joga uma cor preta para fazer um fundo ali. Depois bota a sinalização por cima. Pinta, né, a sinalização por cima, vai dar um contraste excelente. Continuando, sinalização horizontal, ainda estamos falando da sinalização no pavimento, tá? Nós temos marcas longitudinais. ML significa marcas longitudinais. Professor, eu preciso decorar o que significa ML? Não precisa, só estou explicando que é para você ficar mais inteirado. Marcas longitudinais. Você precisa prestar atenção nesse longitudinal. O que esse longitudinal te faz pensar em algo que vai longe? Está vendo essa linha aqui no meio da pista? Ela vai longe, não vai? Ela continua toda a vida. Ótimo, por isso que ela é uma linha longitudinal. Está vendo essa linha branquinha que tem aqui na margem da pista? Chamada de linha de bordo. Ela também vai longe, ela acompanha a via. Dos dois lados, tá vendo? Do lado de cá também tem. Aqui nós temos uma marca transversal. Essa aqui vai longe, vai não. O trânsito está indo para lá. O trânsito está indo para lá. Ó, tá todo mundo, os carros estão todos subindo aqui. Só que tem um pedestre aqui querendo atravessar para cá. Veja que aqui nós temos uma faixa de pedestres. Ela é uma faixa transversal. Ela dura pouco tempo, ela só pega de um lado da rua até o outro. Ela é transversal, ela não vai longe. Já viu quando tem uma linha de retenção? Né? No caso não seria aqui, né? A linha de retenção seria antes aqui. Ó. Uma linha de retenção transversal também, que ela pega de um lado e vai para o outro. Ó. Transversal. Demonstrando que o carro tem que parar até onde está a linha. Pois é. MT, marcas transversais. Não precisa se preocupar com decorar isso, tá? Esse MT aqui não. Tem também o MC, é o MC, né? O MC aí é a marca de canalização, ó. Marca de canalização. Ela serve para canalizar o trânsito. Tá vendo esse zebrado que tem no meio desse desenho aqui, ó? Isso aqui é um exemplo de marca de canalização. Os veículos que estão vindo aqui, ó, vão chegar nesse ponto, eles vão ser canalizados para a direita ou seguindo em frente. Para que serve a marca de canalização? Para evitar do camarada chegar aqui e dar de frente com esse obstáculo aqui, ó. Porque aqui tem um obstáculo, ó. Pensa se ele chegar aqui, ó. Tem essa mureta aqui, esse obstáculo, e não tiver a marca de canalização para já ir canalizando o trânsito para um lado e para o outro. O acidente acontece, né? Pois então, essas são as marcas de canalização. Elas têm outras finalidades. Aqui é apenas uma delas. Daqui a pouco a gente vê mais. Tem também as MD, que são as marcas
delimitadoras. Aqui está delimitando uma área. Está vendo essa área aqui? Delimitou. Ó. Dentro dessa área alguma coisa pode acontecer ou não pode acontecer. Isso aqui provavelmente vai ser um ponto de parada, onde ônibus param para embarcar ou desembarcar pessoas. E aqui não pode estacionar. Lembra que eu falei que a cor amarela ela pode ser usada para proibir o estacionamento? Aí, ó, esse tipo aqui. E por fim, os IP, que são as inscrições no pavimento. São esses símbolos que aparecem pintados no chão, no pavimento. Vamos falar primeiro então das ML, que são as marcas longitudinais. Prestem toda a atenção nisso aqui. Eu vou até aparecer a minha carinha aparecendo aqui agora. Ó eu aqui, ó. Olha para mim. É 100% de certeza que vai cair na sua prova pelo menos uma questão sobre isso que eu vou falar aqui agora. Toda prova cai alguma questão falando sobre isso que vai aparecer nessa tela aqui. Então presta atenção. São marcas longitudinais, essas que acompanham a via, né? Vamos focar nessa que está no centro da pista aqui, ó. Professor, está escrito ML, marca longitudinal, é isso mesmo? Isso mesmo. 01. Eu preciso decorar esse código de identificação da sinalização? Não precisa. Nem aqui, nem nas placas. Hora nenhuma que aparecer esses códigos de sinalização, você precisa decorar. Agora presta atenção em mim aqui. Eu sempre falei isso, eu explico isso, mas tem Detran que vacila. E quando o Detran vacila e o instrutor não trabalha do seu lado, ele te coloca em dificuldade. Por exemplo, de vez em quando cai na prova uma pergunta tipo assim, pode ultrapassar onde tiver a sinalização ML01? E não bota a sinalização lá para você ver, não. Você já sabe que ML01 é essa que está aqui, ó. Aqui no desenho, aqui na tela. Mas aí o Detran vai esquece de colocar lá a imagem, a ilustração da sinalização. Como é que você vai saber que ML01 é essa? Como é que você vai saber? Aí você pensa assim, pô, eu vou errar a questão, o Detran vai me prejudicar. Não vai. Porque o Detran não pode fazer isso. Ele não pode e ele sabe que não pode fazer isso. Recentemente aconteceu com uma aluna lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Caiu na prova dela uma placa lá, só que não caiu a placa, caiu só o código da placa. Qual o significado da placa A12? E não caiu a placa lá não. Aí a aluna não sabe, não tem como responder. Ela não está vendo a placa, como é que ela vai saber que placa é essa? Aí beleza, errou o ponto lá na prova, lá perdeu o ponto. Veio reclamar comigo. E aí, professor, você falou que não precisava decorar o código? E não precisa. Ué, mas lá eu perdi o ponto, mas você reclamou? Não reclamei. Tem que reclamar na hora. Chama o examinador na hora, olha aqui, ó. Como é que eu vou saber que sinalização é essa? Aí eu mandei um e-mail, eu liguei para o Detran do Rio Grande do Norte, que eu tenho amigos dentro do Detran do Rio Grande do Norte, expliquei, mostrei a questão, sabe o que eles me falaram? O pessoal do setor de educação, de questões, falou assim, Ronaldo, é porque a gente aqui tem uma empresa terceirizada que faz esse serviço, então o sistema deles lá costuma dar uns bugs, e às vezes não aparece, na hora de jogar a questão na tela, não aparece a sinalização. O que a aluna tem que fazer? Ela tem que chamar o examinador na hora, mostrar para o examinador, invalidar aquela questão, ela não perder aquele ponto. Esse é o certo. Mas tem instrutor que, ao invés de orientar o aluno a fazer o certo, ele insiste em dizer para o aluno decorar todos esses códigos. Não faz o menor sentido decorar todos esses códigos. Para que você vai decorar código de sinalização? Não vai cair código de sinalização lá na via. Vai cair a sinalização. Você tem que olhar para ela, saber que sinalização que é, e então responder. Alinhados? Bora para frente. Vou abrir todas aqui, ML01, 02, 03, 04 e 05. Que é para a gente analisar cada uma delas. Primeira coisa, linha simples. Que é? Tem linha simples e tem linha dupla. Quando é uma linha só, a gente chama de linha simples. Quando são duas, linha dupla. Gente, se é uma linha só, se ela é simples, ela vale tanto para quem vai quanto para quem vem. É uma só. Perfeito? E ela é contínua. Se ela é contínua, é porque ela proíbe ultrapassar. Mas não é só proibido ultrapassar, não. Ela proíbe você transpor aquela linha. Não pode. Olha aqui para a tela. Imagine que aqui tivesse uma rua aqui. Então, uma rua aqui, ó. E você está bem vindo no seu carro aqui, ó. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Entrar nessa rua aqui? Não pode. Por quê? Porque você está transpondo. Você está cruzando, atravessando uma linha contínua. Não pode.
Então não é só proibido ultrapassar, não, é proibido transpor essa linha. Não pode. Se fosse um posto de gasolina aqui, professor, ao invés de ser uma rua, aí poderia? Aí poderia. Porque para acessar áreas lindeiras, o que são áreas lindeiras? Áreas que estão às margens da via. Uma garagem, uma área de estacionamento, um posto de gasolina, aí poderia. Guardou isso? Fora isso, não pode. Para entrar numa rua que tem ali, uma avenida, não pode cruzar linha contínua. E até mesmo em frente ao posto de gasolina, nesses lugares, costumam dar uma interrompidazinha, dão um tracejadinho na frente do posto de gasolina, que é para o condutor não ficar em dúvida e pensar assim, não vou entrar, porque eu posso ser multado. Não vai ser, porque assim, a legislação permite você transpor a linha contínua para entrar em áreas lindeiras. Áreas lindeiras, são áreas que têm as margens da via. Não pode ultrapassar e não pode fazer conversão para aquela região ali. Beleza, então aqui não pode ultrapassar. Isso vale para quem vai, para quem vem. Na ML02, que é o segundo caso, tem uma linha só. Então ela vale tanto para quem vai quanto para quem vem. Já aprendemos isso. Só que você vai perceber que aqui ela é pontilhada. Enquanto na ML01 ela era contínua, aqui ela é pontilhada. Também pode ser chamada de seccionada. Seccionada. Também pode ser chamada de tracejada. Que também pode ser chamada de interrompida. Viu? Pontilhada, seccionada, tracejada, interrompida. Tudo é a mesma coisa. Então, se o Detran vier com essas palavras difíceis para cima de você não precisa vir não, porque o professor já me preveniu. Vocês devem estar estranhando, que vocês estão vendo aqui a rua de lado, como se fosse um pedestre e fosse atravessar ela, né? O certo seria se ela estivesse na posição da gente transitar mesmo, facilitaria aqui a compreensão, né? Mas o Detran põe desse jeito na prova. Por isso que eu deixei desse jeito. É para você já ir acostumando assim. Vamos para a ML03. Na ML03 já acontece uma coisa diferente, que são duas linhas. Quando são duas linhas, meu amigo, para esse veículo de baixo aqui, vamos falar que esse de baixo aqui é o 1, é o veículo 1. Só interessa a linha que está mais perto dele. Qual que é a linha que está mais perto dele? Essa de baixo aqui, ó. E para aquele veículo que está lá em cima, vamos falar que é o veículo 2. Qual linha que interessa para ele? É a que está mais perto dele. Essa de cima aqui, ó. Aí fica fácil de entender. A linha de baixo é para o veículo 1. A linha de cima é para o veículo 2. Normalmente na prova eles vão numerar esses veículos e vão perguntar. Veículo 1 pode ultrapassar? Nesse caso aqui não pode, porque a linha é contínua. Veículo 2 pode ultrapassar? Também não pode, porque a linha é contínua. Agora vamos para o ML04. Nós temos duas linhas também. A de baixo é o veículo 1, de cima é o veículo 2. Olha o veículo 1 aqui, a linha que está mais perto dele é o quê? Contínua. Esse veículo 1 pode ultrapassar? Não. E o veículo 2? Pode, é pontilhada lá, que a que está de cima aqui é mais perto dele. Na prova, eles não vão falar a linha que está mais perto, eles não vão falar assim. Eles vão falar assim, você está numa via de mão dupla, quer dizer, vai carro e vem carro. Isso vai estar escrito lá, tá? Você está numa via de mão dupla, vai carro e vem carro. No centro da pista, a primeira linha à sua esquerda é contínua. Pode ultrapassar ou não pode? Viu? Porque as duas linhas estão à sua esquerda. Imagina você dirigindo aqui, ó. A linha que está no meio da pista, as duas estão à sua esquerda. Só que a que te interessa é a primeira. A segunda interessa para quem vem no sentido contrário. É assim que o Detran põe em prova. A primeira linha à sua esquerda é a que está mais perto de você. Beleza, professor, entendi tudo lindo até aqui. E a CML05, os dois podem ultrapassar? Dá a entender que sim, tá vendo? Porque tanto embaixo quanto em cima, as linhas são pontilhadas. Só que não. A legislação de trânsito ela é cheia de exceções, né? E esse raio dessa sinalização aqui não permite ultrapassar, apesar dela ser seccionada. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Mais para frente eu vou explicar sobre esse tipo de sinalização. Isso aqui é faixa reversível. O que é reversível? É que uma hora o trânsito nela está indo, outra hora o trânsito pode estar vindo. Ah, professor, mas aqui está mostrando setinha para lá, setinha para cá. Pois é, mas essas setinhas podem inverter o sentido. Aqui em cima ela pode passar e ir para lá também. Outra hora aqui embaixo ela pode passar e vir para cá também. Por isso que chama reversível. Reverte o fluxo, a direção do fluxo, a depender do momento, da hora, do dia e do local.
A gente vai ver isso para frente. Calma aí. Eu só quero que você preste atenção aqui nessa sinalização e entenda que isso aqui não permite ultrapassar. Tá? Apesar de ser pontilhado aqui, não permite ultrapassar. O significado aqui é controle de fluxo reversível, faixa reversível. Só isso. Da 4 para trás, aí o macete é conforme vocês já aprenderam aí. Aqui a gente continua falando das marcas longitudinais, são aquelas que vão longe, né? Só que aqui a gente tem duas pistas. Ó, aqui em cima a gente tem uma pista com 3 faixas de trânsito na mesma direção, todas vindo para a esquerda. E aqui embaixo nós temos outra pista com 3 faixas de trânsito, todas vindo da esquerda para a direita. No meio tem um canteiro central, vocês estão vendo, né? E aí é fácil. Imagina que esse carrinho de cima aqui, ó, essa primeira setinha, seja o veículo 1, esse aqui é o veículo 2, esse aqui é o veículo 3. Se você observar, em razão das linhas serem pontilhadas, todas elas, qualquer veículo desse pode ultrapassar, tanto os da pista de cima quanto os da pista de baixo. Está tudo pontilhado. Diferentemente do que acontece na ML-08. É o mesmo desenho. Só que aqui, ó, os veículos 1, 2 e 3 não podem ultrapassar. E nem esse daqui de baixo também, né? Porque as linhas são contínuas, elas não são pontilhadas. E agora as marcas delimitadoras. Eu vou falar rapidinho dessa aqui para a gente poder avançar. Já abri logo as 4. MD, marca delimitador, delimita uma área. Olha o que está escrito aqui, ó, parada de ônibus. Lembra que eu falei que quando aparece essa amarela aqui, ó, é porque é proibido estacionar? Porque realmente não pode estacionar. Nem o ônibus pode estacionar ali. Ali é local para parada. Parada é coisa rápida. Chegou, embarcou, desembarcou, saiu. Então está aqui, ó, parada de ônibus em faixa de estacionamento. E coloca faixa de estacionamento porque ao longo dessa via é permitido estacionar. Só que nesse trecho não, tá? Então ele bota uma parada de ônibus dentro dessa faixa de estacionamento aqui. Que é você saber, nesse trecho não pode estacionar, tá, seu motorista? Se você estacionar aqui, onde está demarcado aí de amarelo, você vai tomar uma multinha. A mesma coisa vale para as outras, ML03, 02 ou 04. A única coisa que muda é, se você observar, é o desenho. Está vendo esse triângulozinho aqui? Ó? Na ML03 é com supressão. Supressão é o quê? Tirou alguma coisa da sinalização. O que tirou? Tirou o triângulo do lado de cá. Ó. Observa a MD01. Tinha um triângulo dos dois lados. Essa aqui só tem um triângulo de um lado. Mesma coisa aqui, ó, com supressão, tirou o triângulo do lado de cá. Com supressão, tirou o triângulo dos dois lados, ó, ficou só o risquinho lá. Isso na prática não muda nada. Você tem que entender que nessa área não pode estacionar, porque é local de parada de ônibus para embarque e desembarque. Agora presta atenção. Onde é local de parada para embarque e desembarque, um automóvel pode imobilizar ali para embarque e desembarque. Então, você está precisando deixar um passageiro que vai pegar um ônibus naquele ponto ali mesmo. Você está num táxi, por exemplo, um Uber, ou no seu carro particular. Está levando lá seu filho para pegar um ônibus naquele ponto ali. Você pode chegar e encostar o seu carro ali, a pessoa desembarcar e você sair. Isso não é infração de trânsito. Infração seria se você permanecesse ali. E tem motorista de ônibus que não sabe disso, ele fica bravo. Às vezes o cara do carro está lá, né, ele acabou de encostar para desembarcar o passageiro, para pegar o ônibus mesmo. E o motorista já chega buzinando com coisa que ele não pudesse parar o carro ali. Pode parar. A norma de trânsito diz que pode. Aquilo é um local de parada. Então, ônibus normalmente é que vai usar aquela área, mas automóveis também podem usar.